Bom, Patrícia, em primeiro lugar, queria muito agradecer a sua presença aqui. É um prazer, né, ter esse papo contigo, esse diálogo, conversar um pouquinho sobre, né, a tua trajetória, sobre a trajetória em especial da Cirqueira, que está completando 100 anos esse ano. Sim. Então, é sobre isso exatamente que eu queria começar. Queria que você falasse um pouquinho, não sobre essa chegada aos 100 anos, mas sobre o início de tudo. Então, o início foi por seu Avelino Marques Cerqueira, meu avô. Na verdade, ele era um varejista de retalhos, de tecidos, no início da carreira dele. E num determinado momento, né, ele definiu fazer uma loja de ferragens junto com a família. Uhum. Durante 30 a 40 anos, ele exerceu sozinho, né, essa trajetória entre varejo de retalhos e construção, e materiais de ferragens, como se chamava antigamente. E aí entra meu pai, Carlos Augusto Gonçalves Cerqueira, que são só 2 filhos, Sônia e Carlos, né? Sônia ainda é viva. Meu pai faleceu há 21 anos. E meu pai também ficou por 30 anos, né, nessa gestão e adoeceu muito cedo, com 54 anos. E chega então a terceira geração, que são 4 filhos, também já há 32, 34 anos nessa gestão. Então nós temos 100 anos, onde a gente entende que, né, são 3 gerações com mais ou menos 30 anos de gestão cada. A Cerqueira é uma empresa feirense, que atua somente em Feira de Santana, com 5 lojas. Somos hoje a segunda maior revenda de material de construção da Bahia. Não é? E ocupamos esse espaço lá com algumas segmentações. Temos lojas home centers e também lojas especializadas. Aí, falando agora sobre esse período mais recente e sobre esse processo, né? Vocês estão na terceira geração, são Sim. 4 irmãos e imagino que aí um número maior de filhos, né? Somando esses 4 irmãos. Sim, sim. Como é que está sendo preparada a próxima geração para, assim, as pessoas estão envolvidas no negócio da Cerqueira, elas estão tomando outros caminhos, como é que você está vendo isso aí? Nós somos bastante ativos, os 4 irmãos. Avelino foi o primeiro, eu a segunda, Daniel e Mônica a entrar na empresa. E temos aí uma diretoria e sócios entre 46 e 60 anos de idade. E acredito que, diante de uma estruturação agora recente de um conselho consultivo, a gente comece a pensar na sucessão. É necessário pensar, sim, na sucessão. E temos nessa 4ª geração 3 faixas. Né? A mais velha já tem suas empresas, já atua no mercado, não em material de construção, mas correlatos, tem um que tem uma indústria de portas, né? O outro lida com logística. E vem a segunda faixa, que também já tem formação, alguns estão formando na FGV, INSPER, e vem uma terceira que ainda nem pensa em estudar, mas então a gente tem um pouquinho mais de tempo para preparar, certo? Mas sem dúvida alguma faz parte da nossa pauta aí dos próximos 2 anos, já definir uma sucessão. E pensando um pouquinho no setor de atuação de vocês, da Cerqueira, né? O que você diria que são os principais fatores de competitividade desse setor de home center, né? O que faz diferença? O que faz com que você ganhe mercado, que você seja mais reconhecido? Então, ser muito bom em compras, né, ou ter muita competitividade em preço é algo que o varejo ele é muito sensível a isso. Mas nós temos que reconhecer que o ponto de venda, né, bem trabalhado e alinhado com a necessidade do comportamento do consumidor, ele é muito importante, é uma prática nossa muito, né, muito forte. Tá? Temos também outras questões de prazo, os nossos pontos comerciais são muito bem estruturados no sentido de entender o funcionamento. A gente está dentro de uma cidade que é o maior entroncamento rodoviário, né, do Nordeste, então os pontos comerciais da Cerqueira favoreceram também, né, a localização dos mesmos a um crescimento, a expansão e a solidez, porque no fundo nós estamos só em feira e já tivemos, né, algumas concorrências que saíram do mercado e nós permanecemos. Né? Somos hoje a única rede, né, de home center em Feira de Santana. É isso que eu assim, gostaria de entender um pouco melhor. Quer dizer, é lógico que você fala aqui a questão da compra, a questão dos pontos de venda, e é claro que quando você sobrevive, você entende que a organização sabe comprar, a organização sabe estruturar bem um ponto de venda,
mas ao longo do caminho vários fracassaram, né, nesses setores. E a gente tem visto isso, e essa dinâmica foi inclusive mais recente, nas últimas décadas, assim. Né? O que que você acha? É difícil falar dos outros, mas talvez fazer uma comparação entre as outras que não deram certo, né, e não conseguiram seguir adiante, e vocês que conseguiram seguir adiante. Sim. O que que você destacaria como fator de diferenciação mesmo? A gente fala de ética, né, porque aí a gente vai entender a credibilidade e a fidelização do cliente. Sim. Então, é uma empresa reconhecidamente, né, aquela empresa em que o cliente ele tem uma confiabilidade incrível. Nas nossas pesquisas, as pessoas elas demonstram muito isso, a confiança à marca. Em relação à sustentabilidade da empresa, né, no sentido, né, que você fala em relação ao mercado, nós temos foco em lucro, né, a gente trabalha muito, temos o foco no lucro e numa visão de longo prazo. E eu acredito que isso tenha sido o maior diferencial. Uhum. Entendeu? Nós entendemos do nosso negócio e temos controle sobre o negócio há mais de 20 anos, que temos algumas práticas, não só quando nós informatizamos desde 94, mas a empresa ela é olhada, ela é avaliada, a gente tem um bom plano estratégico, a gente respira a empresa, né? É muito trabalho e foco em lucro. Eu acho essa questão que você coloca aí, né, de olhar para frente, porque eu acho que é o que diferencia algumas organizações, essa capacidade de saber alternar entre farol baixo e farol alto. Porque a operação está ali acontecendo o tempo todo e você não pode ficar só olhando para o futuro. Mas você tem, ao mesmo tempo que está gerindo o presente, você está alternando, né, fazendo esse... Sim, a inovação é muito forte, né? A gente tem um DNA de inovação, né? De estar acompanhando o mercado. Atendimento é importantíssimo. Nosso turnover é bem pequeno. Na área de vendas, ele é quase inexistente. E o atendimento é muito importante. A gente tem técnicas, tem sistema de desenvolvimento das pessoas que são nossos consultores de venda, né? Não são apenas pessoas que estão ali, né? Atendem o cliente de uma forma mais ampla. Então, isso é muito importante também, não tenho dúvida. Essa parte eu vou citar um pouco para depois você entender melhor. Deixa eu relaxar um pouquinho aqui, depois ele é dito. Fica à vontade. Mas um concorrente ele entrou no nosso mercado e ele contratou para o atendimento de venda deles pessoas que vieram do mercado de telefonia, que tem realmente uma agressividade em atendimento de venda e não deu certo. Entende? Então, a fidelização unida são esses fatores todos. Unida o atendimento, né? A gente ter por exemplo, atenção de entender para as tendências de mercado, o nosso mix de produto. Eu posso citar também, eu diria, outro insucesso no mercado, que foi por mix de produto. Uma prática de mix de produto totalmente desalinhada. E isso fez a empresa, né, realmente, infelizmente, não dar continuidade. Então, a gente detecta que a Cerqueira tem muito forte isso. É uma união de todos esses aspectos que a gente comentou aqui. Eu acho que eu falei mais de 10 itens aí. Sim. Você falou também da inovação, né? A Cerqueira como uma empresa inovadora. Você poderia dar exemplo de como é que se dá esse processo de inovação? E aí, talvez já emendando, que você pode responder as duas perguntas junto, né? Assim, como é que vocês procuram captar as tendências do setor de home center, né? Assim, também olhar para fora, olhar o que está acontecendo no mundo, olhar as perspectivas, olhar, digamos, o estado da arte da competitividade. Sim. Nós temos um sistema de pesquisas, né, interno e externo. A gente formulou um setor de marketing há uns 7 anos. E a gente colocou como se fosse uma inteligência de marketing, onde a gente fica ali monitorando todas as práticas, a tendência do mercado, ouvindo os nossos clientes, ouvindo os nossos parceiros, não é? Frequentando também, fazendo benchmark, não tenho dúvida, a gente vai a todas as feiras do setor. O relacionamento e parceria com os fornecedores nos trazem muita informação de tendências mundiais. Também conseguimos capturar também informações de tendências mundiais em alguns eventos, porque tem muitos fornecedores comprometidos com isso, de mostrar para as revendas, né, um pouco mais do que acontece no mundo. Então, a gente sempre está
se reciclando e deixando vivo na empresa a informação, né, valorosa do que está acontecendo. E não tem jeito, isso te coloca numa posição de estar à frente, de inovar, de melhorar, de ouvir as dores e consertar, não é? E isso é o nosso dia a dia. A gente respira esse DNA de estar inovando, de estar melhorando a cada dia. Excelente. E dentro desse processo de inovação, você poderia falar assim, sobre uma boa prática, sobre um processo de vocês assim, que é diferenciado, que você diz assim, poxa, isso não se repete muito em outras lojas do setor? Eu acredito que a nossa especialização em produto, em observar o mercado, levou a gente à criação de uma loja especializada há 17 anos atrás. E, na época, eram poucas lojas, né? Por exemplo, existiam 100 lojas no Brasil, que eram consideradas boutiques de acabamento. E a Cerqueira, naquela época, teve essa visão de transformar, de ter uma filial, por exemplo, inovando, trazendo esse atendimento, né, a um mercado de profissionais especificadores, arquitetos, designers, engenheiros. E isso foi uma grande inovação. Eu acho que esse foi um marco, porque ela se reinventa dessa forma. É muito conceito para um home center. A gente também, por exemplo, tem na área de iluminação um mix de produto bem técnico, o que a gente não nota nos home centers. Então, alguns itens a gente busca o conceito e tem a coragem de inovar, de praticar o que normalmente o home center tradicional traz, apesar de não termos tantos SKUs quanto os grandes home centers do Brasil. Né? Mas isso é a grande inovação da Cerqueira, ela buscar atender outros mercados, outros segmentos. A gente tenta atender aos segmentos de uma forma muito dedicada. Quando você estava falando da longevidade, né, da Cerqueira, você falou um pouco dos colaboradores, do baixo turnover também. Sim. Queria que você explorasse um pouquinho mais essa relação de vocês com os colaboradores de vocês, assim. Então, nós temos Simões, né, que tem 84 anos e trabalha numa das nossas lojas, está ativamente, não quer parar de trabalhar. Então, é um marco, imagine, uma pessoa com 84 anos está no balcão, né, entre aspas, ele fala balcão, mas já não é balcão há muito tempo, e ele conseguir se adequar. Né? A gente trabalha no ambiente, né, de um banco Oracle, e ele acompanhou a evolução. E a relação ética e moral, ela se traduz tanto, né, com o mercado, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes e com os nossos colaboradores. Então, trabalhar na Cerqueira, a gente diz, olha, é muito fácil falar da Cerqueira porque é de verdade. Então, é uma empresa que tem uma solidez, ela tem uma integridade que faz essa diferenciação. Né? Citaria mesmo, quando o mercado mudou e 3 concorrentes entraram no mesmo ano, no mercado de Feira de Santana, né? Isso foi em 2011, 2012, nós não perdemos nenhum funcionário, nenhum colaborador para a concorrência. Pô, excelente. Muito bom, isso é bem emblemático, muito emblemático mesmo. Agora, pensando assim, isso me interessa até de uma forma particular, né? Porque eu sou professor e me preocupo com os egressos, né? Assim, quando você pensa num novo colaborador, que vai exercer uma função, talvez, mais de gestão, ou que tem uma responsabilidade maior na interação com pessoas, o que você acha que diferencia essas pessoas? Se você pensasse assim, numa formação, pegar uma pessoa que seja egresso de uma universidade, o que na formação dessa pessoa é essencial? Que qualidade que essa pessoa tem que demonstrar para vocês se interessarem mais por ela? Então, eu digo que trabalhar na empresa familiar, realmente, você precisa de algo mais. Você precisa entrar na cultura da empresa. Cada empresa familiar vai ter uma cultura. As habilidades técnicas são excelentes, as habilidades de gestão são muito bem-vindas. Mas eu diria que a habilidade no relacionamento entre quem está ali há muito tempo, entre, né, quem não está, né, há tanto tempo, e quem entra para gerir, para liderar, ela precisa ser muito boa nessa liderança, nesse tipo de liderança. Porque as resistências são grandes, as mudanças.
Não é? A gente fala hoje de um projeto como esse, Cerqueira Digital. Eu estou usando esse termo assim de uma forma muito feliz, porque no fundo o nome deveria ser Cerqueira Digital Cultural, porque nós estamos adequando a empresa a uma mudança que vai lá do processamento logístico, né, de separação, até o contato com o cliente, até a gestão do nosso banco de dados, até o cadastro dos nossos SKUs. Então, é uma grande mudança cultural em várias áreas, cultural que eu digo, na forma da empresa fazer o negócio acontecer. Né? Então, essa mudança, as pessoas que chegam, elas trazem muitas coisas novas e a empresa precisa. Tá? Eu acredito que na nova geração, né, ou então na sucessão que vem gerir, pode ser que a decisão seja de uma gestão externa. Acho que um conselho consultivo tem feito sucesso no mercado para o formato de uma empresa familiar, porque você tem uma pessoa que vê o mercado e que traz talvez boas soluções e que vê boas soluções em outras empresas. Então, isso eu acho que vai ser muito bem aceito, porque nós estamos em vias, né, dessa estruturação, para que a gente possa justamente, né, caminhar, admitindo pessoas que tragam coisas novas e que a empresa receba de uma forma mais receptiva, seja mais receptiva às mudanças. Sim. Essa questão do relacionamento com o cliente eu falo sempre para os meus alunos. Eu falo, olha, muita coisa vai mudar, tem chat GPT, mas eu estava como diretor da escola de administração alguns anos atrás, e aí a gente fez uma entrevista com várias pessoas do terceiro setor, do governo, empresários, e relacionamento realmente continua a ser destacado como um diferencial. Você falou do conselho consultivo, né? E eu queria falar um pouquinho então sobre o processo decisório, né? Vocês são uma empresa familiar, mas são 4 irmãos, então Sim. assim, personalidades diferentes. Então, como é que são, assim, não só tomadas as decisões mais importantes e como é que se dá o processo eventual de resolução de conflitos entre vocês? Então, a maturidade foi maravilhosa. Os últimos 10 anos houve um grande crescimento. E a maturidade, né, do grupo, nesse sentido de respeitar o conhecimento de cada um. Às vezes as limitações também. Então, resolvemos sim, definimos os 4, né? Fazemos as reuniões decisórias, alguns tópicos, né? Alguns outros com toda a nossa gerência, o corpo gerencial, né? Também. Mas eu diria que entre a gente é voto. E às vezes tem voto vencido, não tem jeito. É argumentação. Pode ser que um seja mais inovador e não seja tão bem entendido, mas também a empresa, ela é uma empresa que ela é tradicional, tem uma questão muito forte para a gente que responde esse centenário. Não é? Quando a gente fala assim, olha, é uma empresa que se preocupa a longo prazo, é uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade a nível de lucro, de manter a empresa saudável. Né? E aí a gente tem também uma cultura muito forte de dizer assim, é uma empresa que só faz o que pode, ou então a gente não tem, tradicionalmente a gente cresce de uma forma um pouco muito segura, né? Observando os nossos números, se reestruturando, e isso de forma muito rápida. E isso deve ter com certeza feito a gente permanecer no mercado, porque quando você tem que fazer uma mudança rápida por algum motivo, como a gente teve aí uma pandemia, e imediatamente, né, nos reestruturamos sem entender o que iria acontecer, acho que aconteceu com todo mundo. Sim. E fomos, assim, bem-sucedidos, né? Não demitimos nenhum funcionário. Isso é maravilhoso. Sabe? Houve um boom no nosso setor, sim, e estamos também agora com essa cultura de tentar entrar em novos mercados, em novos segmentos, né? Apesar de saber da retração do ano passado, desse ano que se inicia, mas trabalhando para que a gente absorva novos segmentos, para que a gente possa atender outros públicos, que é isso que o Cerqueira Digital vem forte. Sim. Né? Fazermos até e chegarmos até um B2B. Mas quando você fala assim de que alguns são mais arrojados, mais inovadores, outros são um pouquinho mais conservadores, Sim. Eu imagino que você se situe nos
Mais arrojados e inovadores. Sim, mais polêmica, né? Sou do setor... E como é que é esse processo, assim? Porque, assim, o mais inovador tem essa tarefa de ser um lobista interno também, no sentido, assim, de fazer mas o esse processo de convencimento, né? Mas o incrível é que na hora que sai um layout de um ponto de venda e que o profissional traz, todos querem dar opinião. Todos gostam de respirar o ponto de venda, entendeu? De dar opinião, não, e vai fazer esse setor como? E por que está desse jeito? E por que está o layout desse jeito? E por que vai mudar isso? Então, essa participação conjunta também existe. Sim. Existe uma integração nas outras áreas, né? Existe, sim, a preocupação, eventualmente. E aí a gente vai dando certo, vai respeitando. Alguns acham que, não, disso aí eu não entendo nada. Isso aí é com não sei quem. Então, não, aqui a minha opinião eu não tenho condição de dar, porque... né, isso eu não gostaria de interferir. Mas acontece. Resultado também é um argumento muito forte, né? Quando você tem, digamos, teimosias passadas que dão resultado, fica muito mais fácil você defender. Eu digo sempre que uma das grandes diferenciações também para o centenário, que eu já comentei desculpa falar de novo, é que nós olhamos a empresa há 22 anos de uma forma muito profissional. E eu entendo que o mercado de material de construção, eu não tenho esse dado, ele não funciona dessa forma, porque você tem muita empresa familiar, você tem muita empresa de um só dono, ou, às vezes até a informalidade também no setor. Então, isso nós conseguimos lá atrás, né, observar, olhar a empresa de uma forma mais profissional, talvez como a indústria olhava o resultado dela. E isso, com certeza, fez a gente alavancar e fez a gente pivotar num determinado momento também, né? Ou não, ou direcionar, entendeu? E acontece isso até mesmo nas tendências dos produtos. Engraçado, sabe, Horácio? É algo que eu gosto de observar. A indústria, ela tem o poder de informação, de direcionar o mercado, de todas as tendências mundiais, né? As indústrias brasileiras, por exemplo, do segmento cerâmico, são imensas, né? Elas acompanham toda a tendência mundial. E quando elas trazem para a gente a tendência, então eu acho engraçado participar de uma feira, aconteceu agora recentemente, aí fomos 3 para a feira, né, só financeiro que não foi. E os 3 ali trabalhando, eu trabalhando um dia com um, com outro, e justamente vendo o que eles queriam, aonde chegaria. Então, observar um mix de produto, conversar com o fornecedor, entender o conjunto de uma feira que é imensa, que é a Revestir, é a principal feira do segmento, e sair dali com uma decisão estratégica. Entende? Então, isso a gente faz junto. É incrível. É o mais gostoso, por sinal. Eu acho que o mais chato é na hora de discutir, né? Algumas mudanças mais radicais. Mas acredito que esteja dando certo até hoje, não é? Essa questão. Agora mesmo o digital é algo que eu assumi. Eu disse, olha, eu vou para o digital, eu quero ser a diretora dessa área e a gente, né, tá dando aí, fazendo um go live do site, do e-commerce, e em 30 dias a gente deve estar já tendo uma boa repercussão, e é uma é outra coisa que a gente observa. O que é valor de uma empresa, o brand, o que a Cerqueira, né, tem, e o valor que a gente tem no mercado. Eu fico imaginando, você vai comprar um item de valor agregado maior, né, entra lá na internet e vai em algum e-commerce, e tem valores, tem luminárias, por exemplo, né, que são mais caras, que você não tem coragem de comprar, de alguém que você não conhece. Então, a gente confia muito. Eu vi de um especialista, né, um rapaz que tem feito até um grande trabalho até com a CDL, né, Matheus Macena. E Matheus disse assim, se vocês são muito bons, onde vocês fazem um trabalho fisicamente, por que não serem bons digitalmente? Então, por que entregar ao mercado a alguém que vem e domine digitalmente a sua área? Não, tem que caminhar os dois juntos, né? E a Cerqueira está partindo para esse caminho aí do digital, né? É um caminho sem volta. A gente está muito animado com o resultado. Em 60 dias de 2 projetos mais arrojados, o resultado é muito bom.
Que bom. Deixa eu perguntar, hoje, você poderia dizer mais ou menos qual é o percentual de faturamento digital em relação ao faturamento total da Cerqueira? É pequeno, né? Ele é muito pequeno, ele está em torno de 2%. Sim. Então, mas eu diria a você que não estou usando o e-commerce ainda. Sim. Tá? Então, existem várias ferramentas. A gente vai ter realmente, né, vai praticar o Omnichannel, a gente vai ter aí pelo menos 4 formas de venda digital. E tem uma relação simbiótica também dos dois, né? E pelo que eu ouço de algumas pessoas que a gente vem consultando, tá? Pessoas bem especializadas em CRM, que faz projetos de alguns varejos bem arrojados no Brasil e a gente vem tendo acesso, com o WhatsApp, olha, tem gente chegando a 20%. Poxa, bem representativo. Em alguns segmentos. E é o que você falou, né? Na verdade, assim, o fato da loja física e do cara conhecer, certamente gera mais confiança para o digital. E o digital, eventualmente, você consulta e você vai lá e consuma, né, a compra na loja física. Então, acho que Sim. São impulsionadores, né? Sim, o clique e retira hoje o nosso principal produto. Aham. Né? E a pessoa quer agilidade e ela quer retirar, nós temos, né, 5 lojas, então elas querem retirar perto onde elas moram e isso tudo envolve um processo, né, que você tenha uma boa solução de tecnologia. Você falou 32 anos, né? Sim. Trabalhando lá. Tem alguma coisa que você tenha percebido durante essa sua caminhada de 32 anos, que quando você realizou, quando deu aquele estalo, você disse, poxa, se eu soubesse isso antes, isso teria feito diferença na minha vida? Liderar. Essa é a pergunta. A liderança, ela foi prazerosa em minha vida. Eu venho de uma decisão, né, de trabalhar. Eu consegui fazer, não formei na Trabuco, Uhum. né? Formei em outra faculdade, mas comecei ainda a Trabuco. Sim. E isso, a liderança em mim já era uma decisão, já era algo que eu dizia, eu vou trabalhar na Cerqueira, eu vou liderar na Cerqueira. Acho que era mais ou menos isso, passava por minha cabeça. Mas assim, um dos principais empecilhos, não, ou superações, né, que eu diria que eu tive na minha vida empresarial, de gestão, é que você consegue delegar, né, você sabe que tem que delegar, você traça um plano de ação onde você define onde você tem que delegar, você também lidera pelo conhecimento, mas na hora de você entender onde você não pode delegar, ou onde você tem que assumir a responsabilidade, eu acho que esse foi o ponto que eu diria que eu tive mais dificuldade. Bacana. É essa zona de sensibilidade. Porque assim, esse ponto envolve trade-offs, né? Essa questão de você delegar e você se responsabilizar. E às vezes, assim, os parâmetros que envolvem esse processo não estão tão claros, né? E acho que a experiência vai permitindo. Né? Vai permitindo, né? Coisas que você, né, não teria feito, estruturações que você não teria feito, você não teria dado... eu não gosto de usar o termo poder, né? Essa coisa mas onde você não delegaria tanto, porque a estrutura que você montou não tinha condição de gerir, entende? Então tem uma hora que, até onde você assumir a responsabilidade da gestão e não centralizar, entende? Então isso sempre foi um jogo muito difícil para estar equilibrando. Eu queria que você falasse um pouco das dificuldades a mais que você tem, né? Que o gênero feminino tem para empreender, né? No mundo geral, no mundo dos negócios. Como que você compreende os obstáculos adicionais que são colocados para as pessoas do gênero feminino? Eu não posso deixar de citar que a composição da família, né, o tempo, porque a minha geração, né, hoje talvez a geração presente eles estejam administrando isso de uma forma diferente. Mas na minha geração, né, e na época que eu tive filhos, eu tenho 2, um de 33, um de 27, foi difícil, né, administrar família, tempo. Mas eu diria que o conhecimento
né, da forma que eu deveria talvez liderar o empreender, a falta de conhecimento, o não apoio, digamos, né, para empreender algo, foi o que me deixou com maior dificuldade. Por quê? Porque então, na maturidade, a gente entende, poxa, eu poderia ter feito isso há muito tempo. Uhum. Não é? Eu poderia ter criado, pode ser uma empresa, um outro negócio. Então, eu acredito que, como mulher, né, Sim. a gente tem essa questão, entendeu? De um não apoio. Eu acho que foi uma questão, pode ser pessoal, é uma pergunta pessoal também. Sim, é pessoal. Não é? Mas a família é difícil, você administrar tudo isso, todo o seu tempo, com as questões da empresa, né? E toda a gestão de conflito. E também essa questão de você não ter o time de virar algumas chaves, de você evoluir em alguma outra área da sua vida, porque de repente você já faz ali uma boa gestão, você já sabe que você é. Eu tive uma virada, como está aqui aberta, eu tive uma virada assim, fenomenal com 32 anos, 33, né? Eu até brinquei, olha, idade de Cristo, normal. Tem a representatividade, porque eu saí do financeiro e disse, olha, eu não aguento mais ser a diretora financeira da empresa. Eu preciso empreender. Né? E foi quando surgiu a Cerqueira Estilo, e foi quando surgiu o novo setor de luz, de iluminação, que a gente conseguia 10%, 12% do nosso faturamento. Foi quando surgiu a concorrência e um modelo de loja totalmente inovador, entende, para a gente. Foi quando surgiram as melhores ideias. Então, talvez, assim, quanto tempo eu levei sem acreditar nisso? Muito. Eu queria que você falasse agora mais genericamente, quais são as dificuldades maiores de empreender, né? Com tudo que a gente tem, crises, ciclos econômicos, né, bem alternados, como é que tem sido, assim, essa trajetória da Cerqueira frente a esses desafios que se apresentam num país tão complexo como o nosso? Empreender sempre foi várias fases. A gente já passou por tantos planos e por tantas dificuldades. Uhum. Então, a nossa forma de empreender é isso, é manter a visão, onde a gente tem que manter o foco, entende? A gente tem que entender do nosso negócio, é lição de casa. Então, fazer bem feito o que você sabe fazer. E no decorrer de tantos anos e de tantas oscilações, né, pelo menos nesses 32, eu posso dizer a você que empreender é isso, é você não tirar o foco para onde você está indo, tá? A gente observar dados, a gente ter informações, a gente conseguir estar perto, né, de entidades, de pessoas que nos dêem informações, isso é muito importante, né? A Cerqueira tem um excelente relacionamento com o nosso mundo ali, né, dos nossos parceiros. Então, se é algo que é uma tendência, a gente tem acesso a uma diretoria nacional de uma indústria, até mesmo aos donos, né? Algumas indústrias, elas também têm 50 anos e estão na Cerqueira há 50 anos e são amigos. Então, eu acredito que para a gente empreender é você permanecer no seu foco. Sim. Entende? E saber mudar quando necessário. E nesses 100 anos, teve algum momento especial em que mudar foi importante, que, assim, porque nesses altos e baixos da economia, várias empresas grandes e longevas enfrentaram momentos muito difíceis. Vocês tiveram um momento muito difícil em especial? Tivemos. Acho que na virada do real, né? 94. E foi quando a gente informatizou. E também foi quando a gente descobriu que não sabia olhar os números da empresa. E de lá para cá, quando eu falo a você que, olha, a gente acompanha o nosso negócio, a gente sabe acompanhar o negócio e isso é um diferencial. É porque naquela época a gente tinha um estoque imenso, né, na cultura da inflação e não sabíamos
e precisamos, através de um consultor, nos orientar. E daí em diante a gente sempre buscou consultorias, né? A gente sempre buscou pessoas para nos assessorar e aprendemos a olhar a empresa. Mas naquele momento ali a gente teve que olhar do consultor e dizer, olha, vocês não têm problema nenhum, só que vocês têm 10 meses de estoque. Então, vocês precisam ter 4 meses de estoque no varejo. Então, foi um problema, entre aspas. Eu acho que foi a única época que nós nos vimos dessa forma. Porque é incrível a resiliência, o foco, né, nas metas, no nosso planejamento, né, estratégico, plano de ações. A empresa é bem dedicada. A gente é bem assertivo, graças a Deus, no nosso tipo de trabalho, não é? E como é que você vê esse setor de home center para frente? Você acha que é um setor que vai ter muitos players, ou nós vamos assistir um processo de concentração cada vez maior, com menos players, né, e grandes players, mas uma quantidade menor? Então, o Brasil ele tem um baixo índice ainda de concentração de home center em relação à tendência mundial, ao que acontece lá fora, né? O percentual de home no mundo é muito maior que no Brasil. Então, a tendência é, sim, de concentrar, de ampliar, sendo que um dos problemas é a informalidade, né? O que prejudica o crescimento é a informalidade, mas também a gente precisa respeitar a questão da especialização, das lojas especializadas. O especialista, ele sempre vai ter, né, o local, a área dele para atuação. Mas o home center, a tendência é de concentração. A gente ainda tem um baixo índice. E nesse setor, assim, acredito que assim, é uma área que dialoga com atividades empresariais diversas. Certamente que a construção civil é uma área importante e as tendências da construção civil também têm que ser acompanhadas por vocês, né? Sim. Então, eu conversava com o Rafael Valente, ele falava sobre as mudanças principais hoje de espaços mais integrados dentro de casa, então as cozinhas mais integradas, Sim, as varandas né? sendo extremamente valorizadas. Como é que vocês acompanham também essas tendências da área de construção civil? A própria indústria é isso, ela traz a tendência, ela traz produtos e ela direciona a utilização dos produtos. Ela que diz para a revenda o seguinte, olha, tenho aqui essa tecnologia e isso pode ser usado em tais áreas. A gente tem um sistema de treinamento da nossa equipe, por exemplo, até na especializada, que é a Cerqueira Estilo, a gente tem um treino com estilo para os arquitetos e designers, engenheiros, onde a gente também traz treinamentos falando justamente disso, como utilizar o produto. Né? Porque a partir do momento que você entende onde utilizar, ele vai dizer qual o espaço. Sim. Não só a questão arquitetônica, né, de tendência, assim como você vê hoje em São Paulo agora eu vi, né, um projeto que eles já têm mais de 80 empreendimentos de estúdios focado, né, no segmento de uma grande capital que tem aquele público, e é incrível as áreas que eles fazem comuns, realmente é encantador. Entende? Você tem ali um espaço de 27 metros, né, do apartamento, mas você tem uma área comum que dá qualidade de vida, que proporciona a ambiência realmente é muito importante para o ser humano. E você se sente bem naquele ambiente. Então, entender, por exemplo, área gourmet, né? É engraçado isso aí. A pandemia trouxe, por exemplo, uma tendência, uma área gourmet, uma consolidação de, por exemplo, empreendimentos em áreas rurais, né? Todo mundo investiu em outras áreas. Então, existem algumas tendências que eu acho até que não vão mudar, tá? Não estão mudando, não. O comportamento do consumidor, ele continua o mesmo. Então, se a gente entende que a indústria faz o seu papel, trazendo produtos, né, de acordo com os ambientes de tendência dentro de um projeto de arquitetura, mas que isso vai refletir o quê? O comportamento humano. Né? Você não pode separar os dois, não. Perfeito. Eles estão juntos. E o crescimento da Cerqueira? Vocês têm planos assim, de estarem em mais mercados? Tem planos de diversificação, atuar em mais áreas? Como é que vocês estão enxergando por vir?
A gente quer arrumar a casa, a gente quer pensar realmente na sucessão, né, numa gestão melhor ainda, tá? Eu acho que estamos numa fase assim de maturidade. E essa questão do digital é muito forte, essa questão de trabalhar mais as dores do nosso cliente, porque é imprescindível, tá? A melhoria, eventualmente, a gente pensa que já está fazendo melhor. Então, a utilização dos dados, e aí vem essa questão, né, que também é uma pergunta a tecnologia dentro da empresa hoje é o foco. Sim. Então, imagine uma empresa que ela tem dados de 100 anos, sim, né? De alguma forma, tem gente até que diz assim, olha, o meu avô comprava aqui, o meu pai comprava aqui, eu compro aqui. Já é uma informação. Sim. Então, mas, digamos que da época que a gente tem um banco de dados mais organizado, esses dados eles estão sendo revistos, eles estão sendo adequados, né, a toda uma legislação, claro, que hoje existe e como nós vamos poder utilizar em prol, né, do cliente e isso significa uma reversão de crescimento. Não é? Com certeza, existem vários mercados, a gente atende mais a região do interior, né, da Bahia, realmente nunca atingimos. Salvador a gente até atinge um pouco, mas a gente atinge um raio de 450 quilômetros. A gente faz entregas no raio de 450 quilômetros de Feira de Santana. Expansão digital, sentir mais, aproveitar melhor os dados, estar mais colado ainda no cliente, né, em todos os processos que podem fazer com que ele se sinta melhor atendido pela cerqueira. De uma forma mais rápida, de uma forma mais consistente, com menor índice de erros, né, de fornecimento de materiais, porque é um problema, todo mundo fala isso no mercado, né? Olha, eu compro, eu tenho que voltar a trocar. Sim. Então, tudo isso a gente vem se concentrando, né? Não pensamos numa expansão física. Sim. A nossa expansão é digital. Bacana. Você falou aqui em uso de dados, assim, sistematicamente na tua fala, você vê essa preocupação, assim, de olhar para o que os dados dizem e projetar o porvir, né? Como é que você vê esse ciclo de... o velho PDCA, né? Vocês têm, assim, mecanismos claros de controle, avaliação, indicadores, como é que isso afeta o processo de gestor, em que medida, né, esse trabalho com controle e avaliação é um balizador para a gestão de vocês? Somos dependentes né, desses dados. Cada setor tem uma forma de apresentar os resultados. A gente investiu há 8 anos numa ferramenta, né, muito boa do mercado, da TOTUS, e isso dá recurso para a gente poder, digamos, personalizar também a nossa forma de gestão e de coletar esses dados, né? E não sei, acho que somos totalmente dependentes. Temos um planejamento estratégico, não funciona. Talvez a gente avalie isso todos os meses, de uma forma até ampla, né? Nós temos essa forma de 1 a 2 vezes no ano ter alguém como consultor, como auditor, dando a gente uma certa visão mais ampla, também do mercado, mas todos os meses a gente, né, tem essa dependência de não tomar decisões sem avaliar muito bem, seja qual for a área que precise de mudança. Já chegando mais ao final, né, queria falar um pouco sobre questões que vão além, né, da cerqueira, né? Um pouquinho assim, a gente vive um momento de grandes mudanças, muitas novidades, como o uso da TI, a ambiguidade da TI, com a preocupação de vocês com a cerqueira digital, mas também a inteligência artificial e o impacto que isso pode criar numa sociedade, né, em que nem todos possam ter ocupação, questões de crise climática. Como é que você vê o futuro em termos de otimismo e como é que você acha que essas mudanças vão influenciar na sociedade que virá para frente?
É uma grande preocupação de todos nós e a empresa, claro, se preocupa. Questões climáticas, a gente poderia falar de sazonalidades que existiam e que mudou. Uhum. Né? Isso é sentido em qualquer área, é impressionante. Como já interfere, né, uma mudança climática na sazonalidade de consumo de produto. Sim. Digamos, no varejo. Como eu falei, olha, talvez eu sinta mais essas questões dentro do meu negócio, mas é óbvio que a empresa se preocupa, sim, ela tem tentado melhores práticas dentro da empresa, no que nos cabe, né, dentro do nosso negócio, e apoiando projetos também. Alguns projetos estão sendo bem-vindos. Né? A gente vem apoiando alguns projetos através de algum recurso federal, estadual. Sim. Isso é até um planejamento desses 100 anos. A gente está fazendo algumas ações diferenciadas. Tem ações de responsabilidade social, assim? Exatamente. Então, estão sendo aprovadas até, e depois, assim, né, sendo divulgadas, mas precisam primeiro ser aprovadas. E a gente se preocupa. Com certeza é algo muito importante, né, para qualquer empresa e para o ser humano, para a nossa sobrevivência, eu diria. Em relação à inteligência artificial, ou a essa questão digital, ou as mudanças que seriam, no caso, sociais, econômicas, ou de integração, né, do ser humano, a sociedade, uma revisão, né, de valores também, em relação a você entender que a tecnologia, ela praticamente otimiza, ela agiliza, ela dá uma resposta mais rápida, então isso vai refletir de que forma? Né? Na nossa equipe, na nossa estrutura, essa é uma preocupação, apesar de que, né, somos, né, defensores devido à nossa ética, devido à moral, devido ao relacionamento com o nosso cliente, até com o nosso parceiro fornecedor, a gente defende muito a questão da habilidade cognitiva do ser humano. Então, é uma empresa que tem uma tradição de um sentimentalismo em relação ao colaborador, a questão do nosso relacionamento com eles. E isso talvez traga para a gente uma forma de repensar de que forma nós vamos encaixar as pessoas, porque existe muito trabalho. Por exemplo, à medida que a gente aprofunda o trabalho digital, a gente vai conseguindo entender que existem outros setores e outras áreas que precisam ser atendidas e que nós não atendíamos. Então, a gente vê que não podemos perder a humanidade, não podemos perder a responsabilidade. Quando eu entrei na empresa, eram 60 funcionários, né? Quantos são hoje? São 340 quase, e assim, isso é uma grande responsabilidade. Sim. Né? Você entender que você é responsável por tantas famílias, e se a gente for considerar também por pessoas que prestam serviço, né, à empresa. Então, é muita gente. Então, a responsabilidade maior é essa, e acredito que nesses 100 anos, né, nós fomos, assim, competentes, abençoados demais, porque sempre tivemos, né, essa cultura na empresa, tá? de termos valores dos nossos avós, dos nossos pais, de gratidão, né, às pessoas que ajudaram a construir a empresa. Foram muitas mãos, né? Teve muita gente importante que participou da Cerqueira. Uhum. E fica aqui assim um sentimento de que a humanidade, de que o nosso compromisso continua. Né? Pode haver a revolução tecnológica que for, mas nós estaremos junto do ser humano. A gente entende a Cerqueira dessa forma. Ela sempre foi vivida assim por todos nós, pelos sócios, por todos os sócios, pelas pessoas que já foram sócios, né, e sucessões que aconteceram, mas todos observavam isso. E esse valor, esse comprometimento com esses valores é o que faz com que a gente entenda que a gente precisa fazer uma excelente, ou buscar, né, uma sucessão que entenda esses valores. Talvez o nosso grande desafio agora. Então,
Queria parabenizar você, parabenizar a Cerqueira pelos 100 anos e agradecer muito a tua presença e participação nesses diálogos aqui com a gente. Agradecemos ao Sebrae, toda a diretoria, né, todos os sócios, todos os colaboradores da Cerqueira. É uma honra estar aqui e podermos falar desse centenário. Obrigado. Ai.